Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Maíra Vale, da Universidade Federal do Paraná. Nessa aula sobre o sistema nervoso, nós vamos falar sobre a neurobiologia das emoções e os sistemas neurovegetativos, que talvez vocês conheçam por sistema nervoso autônomo. A gente vai discutir por que talvez esse nome não é o melhor nome, né, autônomo. Então eu chamo de neurovegetativo, e nós vamos falar um pouco também do hipotálamo, que é uma região do cérebro muito importante tanto para as emoções quanto para o sistema nervoso vegetativo ou neurovegetativo. Então, aguarde só um pouquinho que já já a gente vai começar. Eu não sei se vocês já pararam para pensar que nós somos uma máquina com funcionamento ininterrupto. Dentre o nosso nascimento e a morte, o nosso coração não para de bater, o pulmão não para de inflar e desinflar, a gente não para de captar oxigênio, nossas células não param de captar e usar a energia, ou seja, o metabolismo continua o tempo todo. Então, assim, é uma máquina que funciona 24 horas, 7 dias por semana, durante anos e anos a fio. E sempre tem que ter um controlador, digamos assim, alguém que está regulando as funções mais básicas. Por isso a gente chama de neurovegetativo. Em estado vegetativo é aquilo que está vivendo no mínimo, né? Falar, fulano está em coma, está vegetativo. Quer dizer que é como se fosse uma planta, está ali só mantendo as funções básicas. Então, essa parte básica do nosso corpo, que mantém a nossa funcionamento mínimo, né? Coração, pulmão, isso é o sistema neurovegetativo, que vai controlar quando a gente está dormindo, vai manter o nosso coração batendo, vai manter a respiração, vai manter o trato digestório. Então, é o que vai regular essas funções, inclusive a função da digestão, né, da ingestão de alimentos, assim como também momentos de extrema raiva, por exemplo, em que a gente precisa se defender. É interessante porque digamos que é uma parte mais primitiva do sistema nervoso, é aquilo que surgiu lá atrás e que todos os animais praticamente vão compartilhar com a gente, né? Essas reações e esses controles. Então, o sistema nervoso autônomo, ele tem uma região mais central, no sentido de, né, no sistema nervoso central mesmo, no encéfalo, principalmente, que engloba o hipotálamo, como a gente acabou de falar, e também o tronco encefálico, principalmente aqui na ponte e no bulbo. Então, o hipotálamo, ele vai controlar um monte de coisa, desde a temperatura, equilíbrio hídrico, comportamento alimentar, sono, comportamento sexual, tem um monte de coisa, como eu falei, as funções mais básicas. E ali na ponte, no bulbo, no tronco encefálico, a gente vai ter também, digamos que o controle de funções básicas, como controle da bexiga urinária, controle respiratório secundário, controle da pressão arterial, controle do centro respiratório bulbar, né, que vai manter o nosso padrão respiratório. Então, se a gente parar para pensar, é tudo que está ligado com a homeostase. Então, se a gente pensar no encéfalo, a parte do sistema nervoso autônomo seria hipotálamo e ali no tronco encefálico alguns núcleos, certo? Mas a maior parte dele, na verdade, são os nervos e gânglios, né? Ele, na verdade, grande parte está fora do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso autônomo, ele trata-se também de um conjunto de neurônios situados na medula espinhal e no tronco encefálico, cujos axônios se comunicam com quase todos os órgãos e tecidos do corpo. Lembrando que o sistema nervoso periférico a gente divide em somático, que é aquilo que vai para os músculos, controlar o movimento, o nosso comportamento, e o sistema nervoso autônomo vai controlar basicamente as vísceras e também os nossos vasos. Então, são os dois grandes, se subdivide aí sistema nervoso periférico na parte autonômica e na parte somática, digamos assim. Como a gente havia comentado, o sistema neurovegetativo está extremamente conectado à homeostase. Ele é um dos grandes responsáveis pela homeostase junto com o sistema endócrino. Lá na aula de introdução à fisiologia a gente fala sobre isso.
né? Então, lembrando que a gente vai ter aferências sensoriais, e essas aferências sensoriais não se tratam só de cheiro, visão, né? Se trata também, por exemplo, de extensão de órgão, né? De parede oca, por exemplo, a bexiga urinária está cheia. Pode ser coisas também de interocepção, ou de dentro do nosso corpo, né? Então, sensores hipotalâmicos podem perceber o quê? Osmolaridade, que vai dar uma noção de falta de água, por exemplo, ou de excesso de água. Então, esses sensores hipotalâmicos e também neurônios sensoriais somáticos e viscerais vão informar ao tronco encefálico e ao sistema límbico e córtex cerebral, que é a parte da nossa consciência, né? E tudo isso junto vai gerar respostas autonômicas, endócrinas e comportamentais, né? Então, se eu tô com uma alta osmolaridade, talvez seja bom tomar água. Se eu tô com muito calor, talvez seja bom eu me abanar. Ou se eu tô com muito frio, eu me cobrir, né? Então, uma parte das nossas respostas passa a ser consciente, né? Quando a gente precisa ter uma resposta comportamental. Mas, fora isso, o sistema nervoso autônomo e endócrino está sempre atuando junto para manter isso dentro de uma faixa estreita de valores de acordo com a nossa saúde, digamos assim, né? Então, quem são os efetores do sistema nervoso autônomo? Ele vai exercer a função muito em cima, né, das fibras musculares, principalmente as lisas, porque aqui a gente está falando das vísceras, e algumas estriadas, como é o caso do músculo cardíaco, né? Então, o músculo cardíaco também, o batimento cardíaco, ele não depende diretamente do sistema nervoso autônomo, mas o sistema nervoso autônomo é capaz de modular, tanto aumentar o batimento e a força dele, né, a rapidez, quanto também diminuir. O que a gente está falando além, né, do músculo cardíaco, os músculos lisos, que vão ser, todo o trajeto do tubo digestório é feito de músculo liso, né, as vísceras. Então, estômago, esôfago, intestinos são feitos de músculo liso e estão sob o controle também do sistema nervoso autônomo. Depois disso, a gente tem as células glandulares, que vão ser ativadas ou desativadas pelo sistema nervoso autônomo, com especial destaque para a medula suprarrenal. Suprarrenal porque fica acima do rim, né? Aqui a gente está falando de medula e não de córtex, a medula é o meio. E a gente vai falar por que ela tem esse destaque no sistema nervoso autônomo. E agora a gente vai dar um salto e começar a falar de emoções. As emoções são tudo aquilo que a gente interpreta como sendo importante para a nossa sobrevivência, dispara emoções, né? Que são respostas mentais. Então, por exemplo, eu estou sob perigo, eu posso ter raiva ou eu posso ter medo. Eu tenho medo, eu me protejo daquilo, aumenta a minha chance de sobrevivência. Ou eu tenho raiva, eu ataco e também aumenta a minha chance de sobrevivência, né? Eu tenho apego, eu tenho amor, eu tenho alegria, eu me apego àquilo, é uma coisa boa para mim, é uma comida gostosa, é um carinho. Os mamíferos têm muito isso, é o cuidado parental. Então, é tudo relacionado com a nossa sobrevivência. Então, são respostas que podem ser, que a gente considera positivas ou negativas a determinadas situações, né? Como eu dei exemplos de coisas que são perigosas e coisas que são agradáveis. Elas podem ser tanto naturais, quanto também aprendidas, suprimidas, reforçadas, né? Isso também, a nossa história de vida, ela vai refletir como a gente tem emoções. Então, se eu passei algum trauma, se eu fui mordida por um cachorro, eu vou ter muito medo de cachorro, por exemplo, né? E outra pessoa não, outra pessoa adora, acha lindo, dá emoções positivas. Então, isso varia de indivíduo para indivíduo, né? Então, elas são moduladas, são passíveis de modulação. Mas elas vão ter sempre 3 respostas básicas, né? Uma é a comportamental, que é aquilo que eu escolho como eu vou agir. Outra é uma resposta hormonal, eu libero hormônios que me ajudam nesse comportamento, até que definem esse comportamento, e respostas autonômicas também, ou neurovegetativas. Então, isso muda a minha fisiologia. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, como eu já comentei lá no início da aula, eu tenho uma outra aula que eu falo muito sobre emoções de outra forma, né? Então, eu vou deixar para vocês aqui em cima o link.
Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, que a gente, na neurociência, hoje a gente não subdivide tão bem, assim, razão de emoção. Elas são aspectos de um mesmo contínuo, né? Não tem assim, isso aqui é puramente emoção, isso aqui é puramente razão. Elas são misturadas mesmo, e elas expressam as mais sofisticadas propriedades do cérebro, porque é aí que está, tanto dos seres humanos quanto dos outros animais, digamos assim, é aí que está as nossas idiosincrasias, ou aquilo que faz você ser você, a maneira como você sente, como você expressa suas emoções e como você reflete com o que acontece com você. Por que que isso aqui está nessa aula hoje? Por causa disso aqui, né? Por causa da resposta autonômica. Então, o sistema neurovegetativo está muito conectado às emoções. Emoções positivas vão estimular, digamos assim, o bom funcionamento do corpo. Emoções negativas vão ter respostas que são feitas para a gente ter, assim, respostas pontuais, né? Mas se forem crônicas, podem, por exemplo, gerar problemas também. Então, por isso, nessa aula a gente fala um pouco de emoção também. Uma coisa que eu queria mostrar aqui na aula de sistema nervoso, né, desde as primeiras aulas, a gente bate muito na tecla assim, o hipocampo serve para quê? Para armazenar a memória. A amígdala está ligada com a emoção, o córtex pré-frontal com comportamento, o córtex somatosensorial com a sensação. E né, que é a localização das funções no cérebro. Só que lembra que eu falei também, se você assistiu todas as minhas aulas, que isso não é tão fácil assim, por conta disso aqui que vocês estão vendo. Isso aqui são neuroimagens em que voluntários humanos eram estimulados a pensar em situações que ele sentiu tristeza, medo, felicidade ou raiva, que são chamadas emoções básicas, né? A gente tem muitas emoções, mas algumas são consideradas básicas e essas 4 que são básicas, faltando aqui desprezo, né? E aí, olha só o que acontece, né? Onde está mais vermelho quer dizer que está mais ativo aquela região do sistema nervoso, e onde está mais azul está menos ativo. Observem que tem áreas muito espalhadas. Tipo, não está lá só na amígdala, por exemplo, no caso do medo. Com certeza a amígdala está ativada, mas não está só lá. Então, a gente não consegue localizar a emoção assim tão precisamente. São diversas áreas sensoriais, áreas neuronais que são, digamos, ligadas quando a gente expressa ou só de pensar em alguma emoção, né? Então, não é tão simples assim. Uma coisa interessante também, e isso acho que tem a ver com as emoções do sistema nervoso autônomo, as emoções, o lugar onde elas aparecem, digamos assim, no cérebro, são os mesmos lugares em que a gente tem a autopercepção corporal. Então, a sensação de bem ou mal-estar está muito conectado com as emoções. E daí a gente pode conectar aquela história, né, de que uma pessoa mais positiva ou mais que tende a ver as coisas com mais leveza, ela tende a passar por situações difíceis de luta ou de doença de uma maneira menos, talvez mais fácil, né? Ela tende a alcançar a saúde normalmente, mais rapidamente, enquanto outras pessoas tendem a piorar a doença, ou morrer, ou ficar mais doentes. Por exemplo, pessoas depressivas tendem a morrer, têm maiores chances de morrer, né, do que pessoas que são mais alegres, digamos assim. E talvez isso reflita, porque acaba refletindo na nossa fisiologia mesmo, né? Então, mas qual é a resposta assim clássica autonômica em relação às emoções? Seria a resposta ao medo, né? Então você tem um estímulo sensorial, por exemplo, você vê um ladrão, escuta alguém vindo atrás de você, ou sente alguém te tocando, alguma coisa, uma cobra. Isso dispara, né? Isso vai para os sistemas sensoriais. Ao mesmo tempo, isso vai disparar várias reações, tanto comportamentais quanto autonômicas e endócrinas, né, como a gente falou. Então, o hipotálamo e o tronco encefálico vão receber essas aferências. E aí a gente vai ter o comportamento, que seria a parte do músculo esquelético. Então, se for uma coisa assim muito chocante, você acaba ficando meio travado, né? Depois, a gente vai ter a parte autonômica, em que, por exemplo, a sua pressão sanguínea vai se alterar. E por fim, você também vai ter respostas endócrinas. Então, você libera, por exemplo,
o hormônio do estresse, além de respostas emocionais, né? Então, todo mundo já teve essa experiência de levar um susto, ficar estressado e sentir o coração batendo. Então, é uma resposta autonômica a uma emoção. E a emoção é uma interpretação de um evento. Então, eu estou interpretando esse evento como perigoso para a minha sobrevivência, para o meu bem-estar. Isso gera respostas fisiológicas. Então, como a gente viu, né, o hipotálamo está muito ligado com essas respostas também, e o hipotálamo, na verdade, ele vai fazer parte de um sistema, que é um sistema difuso, que está todo interconectado, e que é importante para as emoções. Apesar da gente assim, não ter um lugar de cada emoção, a gente tem uma série de locais que são ativados quando você tem respostas emocionais, que são chamados sistema límbico, né? Porque um vai mandando informação para outro. E uma parte bastante importante, né, dessa exposição emocional vai depender dessa relação do hipotálamo, que tanto envia aferências, né, que vão chegar no neocórtex, que vai dar o colorido emocional, porque seria a parte da experiência emocional mais subjetiva e mais refinada, né? Em que a gente, por exemplo, conta uma história, né, ou lembra de eventos que aconteceram. Então, por exemplo, o hipotálamo está ligado com alguns núcleos do tálamo, que vai enviar para o córtex cingulado, que envia para o neocórtex. Ao mesmo tempo, faz também conexão com o hipocampo, que é a região de memórias, e essa, por sua vez, manda mais uma vez para o hipotálamo. Aqui tem mais regiões, na verdade. É chamado às vezes de lobo límbico, também circuito de Papez, que foi um que propôs, né? Exceto o Papez, ele só adicionou, acho que o hipocampo no sistema límbico. Mas uma coisa é fato, o hipotálamo é super importante nessa equação. E aí a gente vai falar um pouquinho dele agora, né? Então, o hipotálamo, ele fica numa região mais basal do cérebro. Aqui no córtex coronal, a gente vê que, na verdade, é a região que circunda a parte de baixo aqui do terceiro ventrículo. Então, a gente pode dividir em 3 regiões funcionais, que seria a periventricular, que é mais perto aqui do ventrículo, né? Uma medial e uma lateral, que é essa verdinha aqui, a medial aqui em pêssego, rosinha, e mais interno em amarelo a gente tem a periventricular, que é essa região que vai estar conectada, eu acho, com o sistema nervoso autônomo. Na verdade, tem vários núcleos, é muito pequenininho, talvez é 1 grama mais importante do nosso corpo, porque tem um monte de função, mas ele, mesmo sendo tão pequenininho, ele vai ter um monte de núcleos diferentes, além dessas regiões aqui, que vão fazer um monte de coisa, a gente não vai entrar nesses detalhes, né? Mas essa região que circunvizinha aqui o terceiro ventrículo. Então, a gente tem um encéfalo, e aí, como a gente já viu, o sistema límbico conversa diretamente com o hipotálamo. O hipotálamo, por sua vez, é ele que vai enviar lá para o tronco encefálico. Lembra que no início da aula a gente falou que tem núcleos no tronco encefálico ligados com o sistema neurovegetativo, que a gente chama de parasimpático e simpático, e esses então vão controlar a musculatura lisa cardíaca e glândulas. Lembrando que, por sua vez, né, esses sistemas neurovegetativos, eles têm feedback, né, eles enviam informações sensoriais, não é que eles só mandam ordem, não é só eferente, também recebem aferências. Então, o tronco encefálico também vai controlar o sistema respiratório, como a gente viu. E o hipotálamo, por sua vez, também regula a hipófise e regula várias glândulas. Por exemplo, o hormônio do estresse, o cortisol, ele é controlado por um hormônio hipofisário. Então, que é o ACTH, que por sua vez é controlado pelo hipotálamo. Então, por isso que o hipotálamo, ele é meio que um carro-chefe que controla todo mundo, por isso ele é tão importante, né? E também o sistema imunitário. Inclusive, o nosso sistema imune, ele vai trabalhar bem quando a gente está relaxado, porque se você estiver muito estressado, que você ativa muito o sistema nervoso simpático, que a gente vai ver por quê, ele inibe o sistema imunológico, e aí você, durante um período você fica bem, sabe aquela coisa assim, você passa um período muito estressante, depois você fica doente?
Mas quando você está naquele auge do estresse, você não fica doente, né? Dizem que isso tem a ver com esse estresse. O estresse ele vai inibir o sistema imune e aí quando você relaxa, isso acaba aparecendo, né? Por conta dessa modulação também da parte emocional em cima dos sistemas orgânicos. Bom, então tem muitas rotas de entrada de informações, como a gente viu, e aí a gente vai detectar, digamos assim, necessidades de ajuste da homeostase. O hipotálamo, ele vai ter, digamos, 7 points. O que seria 7 points? Por exemplo, a minha glicemia em jejum tem que estar por volta de 80, 90 miligramas. Se ela tiver 70, 60, já começa a causar prejuízo. Então, o hipotálamo sabe que tem que ser 80, 90 e, digamos assim, ele gera respostas para corrigir, né? Então, tem as rotas de saída de informação. E aí, como a gente já falou, ele é super importante, ele apenas vai controlar o quê? Função reprodutiva, temperatura corporal, o próximo tópico das aulas vai ser termorregulação, pressão arterial e composição eletrolítica do sangue, metabolismo energético, acabei de dar um exemplo, né, com a glicemia, respostas ao estresse e ciclo vigília-sono, ou seja, ele só controla basicamente tudo. E aí uma coisa, detalhe, né? A gente acabou também de mostrar que ele fica perto do terceiro ventrículo. Então, isso permite ele ter sinais químicos que a barreira hematoencefálica não permitiria, né? Então, ali tem órgãos circunventriculares e tem células ali que vão ter contato direto, digamos assim, com substâncias que estão no sangue periférico, né, e que não chegam ao sistema nervoso central, mas o hipotálamo tem acesso. Então a gente vai ter, quem que são essas rotas de entrada de informação? Tem neurônios que vão ser sensíveis à temperatura, que vão ter aqueles TRP, que a gente falou, aqueles canais iônicos sensíveis à temperatura, que a gente comentou na aula somatosensorial. De osmolaridade, de glicose, de quantidade de sódio. Então, ele tem vários neurônios que detectam todos esses estímulos, né, que são estímulos internos, de meio interno. Além disso, ele está ligado com o sistema sensorial visceral, com o sistema sensorial também especial, visão, audição, aqueles que a gente discutiu nas aulas passadas. Ele percebe alguns hormônios, como angiotensina, leptina e outros. Ele também percebe substâncias do sistema imune, como as interleucinas, né, que são produtos que podem indicar inflamação, infecção, por exemplo. E também ele está ligado com o córtex superior, que é o que gera pensamentos, interpretações, né? Então, via complexo das amígdalas, ou a parte límbica. E aí ele vai processar tudo isso e gerar respostas adequadas. Ops. Então, quais são essas respostas, né? Como a gente o foco da nossa aula, uma parte, respostas neurovegetativas ou autonômicas. Também, através da hipófise, que é uma glândula endócrina, gera respostas hormonais. E tem essa sincronização comportamental através de feedback, de conversação com o sistema límbico, né? Porque, por exemplo, eu detecto que não tem água, eu posso diminuir a produção de urina, mas às vezes eu vou precisar beber água, né? Eu preciso gerar o comportamento. E aqui, esse slide, eu acho que ele ilustra bem por que talvez autônomo, apesar de ser o mais conhecido, né? Aqui mesmo eu estou usando autônomo porque a maior parte dos livros usa. Mas autônomo não é tão ideal porque, assim, tá vendo? A gente está mostrando que o hipotálamo e os centros superiores encefálicos controlam o sistema nervoso autônomo, então ele não é tão autônomo assim, né? E hoje a gente sabe que meditadores, pessoas que fazem treinamentos específicos, conseguem modular o pensamento ou a atenção de modo, por exemplo, a se acalmar e acalmar até as batidas do coração. Não é que eu penso assim, para de bater o coração para, não é assim. Mas a pessoa consegue se acalmar a partir dos centros superiores e isso vai descendo até chegar no coração de fato.
né? Tem casos extremos até de monges budistas que controlam a temperatura, conseguem aumentar a temperatura. Então, assim, isso é, né? Então, onde que está a autonomia, né? Não é tão autônomo assim como o nome sugere. Eu já comentei um pouco e agora talvez vou voltar nisso, porque o sistema nervoso autônomo ele não é único, ele tem divisões, né? Então a gente divide em simpático e parasimpático. Na verdade também tem um entérico, mas isso eu vou deixar para falar lá na aula de sistema digestório. Tem aqui o vídeo também, ups, eu sempre erro lá, vou deixar aqui para vocês. E aí vocês podem dar uma olhada lá. Então a gente tem essas duas divisões e elas, na maior parte dos casos, elas são antagônicas. O que quer dizer isso? Existe um equilíbrio dinâmico entre elas, né? Então a gente tem a resposta parasimpática, que a gente chama de repouso e digestão, né? Que seria aquela quando você está tranquilão, está calmo, né? Que mantém o seu corpo funcionando no momento de descanso. E a gente tem a simpática, que está ligado com luta ou fuga. Então aqui o cara está fugindo de uma cobrinha, em que a predomina a atividade simpática. No geral, na verdade, os dois é uma gangorra, né? Sempre os dois estão meio ativados, inclusive porque tem para algumas ações os dois têm que agir. Em alguns extremos, talvez, sei lá, na sesta depois do almoço, né? O seu tio dorme depois do almoço. Em alguns países isso até é uma cultura bastante comum. Talvez mais o parasimpático está ativado, né? E talvez, numa situação de muito estresse, mais o simpático está ativado. Mas, no geral, é uma balança, os dois estão funcionando. Então, luta ou fuga, essa é a parte mais comum. Então, sistema nervoso simpático, eu gosto bastante dessa imagem, que é a galerinha lá do... imagina o pessoal que faz aqueles vídeos do Discovery Channel e tal, eles têm que fugir de lobos e de animais selvagens. Então, assim, com certeza esse cara aqui, neste momento, está com o sistema nervoso simpático ativado, assim como nesse caso aqui o urso, né? Por que o urso está ativado? Porque o urso tá na luta, enquanto o cara tá na fuga, né? Que seria isso, né? Exatamente aquele momento em que você encontra o ladrão ou tem alguma coisa muito estressante, então o seu corpo joga toda a energia para a sobrevivência. O sangue vai para os músculos, porque ao mesmo tempo tira o sangue do sistema digestório, a digestão é inibida, porque neste momento não interessa, né, fazer digestão, você precisa sobreviver. Você vai ter dilatação de pupila, porque você precisa enxergar longe, os seus brônquios vão abrir, então você aumenta a capacidade respiratória, você começa a quebrar a gordura, porque você precisa gerar energia, então é todo preparo para você fugir. E aí, na verdade, os centros superiores vão avaliar se é mais negócio fugir ou mais negócio lutar. Nesse caso aqui, o urso considerou que lutar era negócio e o cara está considerando que é fugir, né? Mas enfim, prepara o seu corpo para ação, né? Já o descanso e a digestão é o oposto, né? No anterior a gente estava falando do sistema nervoso simpático, agora a gente vai falar do parasimpático, que é quando você está nesse momento de descanso e digestão, tipo, né? Relaxado, e aí o sangue não está nos seus músculos, você está armazenando substrato em vez de quebrar gordura, a sua pupila você não precisa enxergar longe, então sua pupila está contraída. Você, assim como seus brônquios também não estão inchados, o sangue está no seu sistema digestório, está estimulando ali a digestão, a secreção de substâncias, né, do sistema digestório. Então, assim, é um momento de relaxamento mesmo, né? Essa mulher aqui na rede, na beira do mar, está num momento assim. Como eu havia comentado, o sistema nervoso simpático e parasimpático, na maior parte dos casos, eles vão ter ações antagônicas, em alguns casos ações sinérgicas. Então, por exemplo, como eu falei, né, a pupila, o sistema simpático vai gerar dilatação, porque num luta ou fuga você tem que enxergar o seu inimigo, né, ao longe, de perto, de qualquer jeito, né, enquanto que o parasimpático vai gerar contração. As glândulas salivares, por exemplo, é um exemplo sinérgico, porque enquanto o simpático ele gera a contração de células mioepiteliais que fazem com que seja liberado muco, enzimas que estão ali dentro,
a resposta parasimpática estimula uma secreção aquosa. Então, é uma resposta dual, né? Apesar que se o simpático ficar ativado muito tempo, ele acaba inibindo. Mas, digamos que tem uma ação sinérgica aqui na glândula salivar. Em relação ao coração, o simpático vai aumentar tanto a frequência quanto a força da contração. O coração vai bater mais forte e mais rápido, né? Enquanto que a resposta parasimpática vai diminuir a frequência. Em relação às arteríolas e veias, a ação basicamente ela é simpática, não tem o contraposto parasimpático, não tem inervação parasimpática em vasos. Então, o simpático mesmo tanto pode gerar constrição quanto dilatação. A gente vai ver por que o mesmo sistema nervoso pode gerar tanto uma coisa quanto a coisa oposta, né? Que seria a contração dos vasos ou dilatação dos vasos. O trato digestório, como a gente viu, o simpático vai inibir as secreções, a motilidade, enquanto que o parasimpático aumenta, por isso que é rest and digest, ou descanse e faça digestão. O pâncreas exócrino diminui a secreção simpático, o parasimpático aumenta, e o pâncreas endócrino, o simpático vai inibir a secreção de insulina e o parasimpático vai aumentar. Quando eu fico em dúvida, eu tento sempre lembrar o que faria sentido no luta e fuga. E o que faria sentido no descanso, porque daí isso te ajuda a lembrar quem ativa o que, né? Aqui já a gente tem ações exclusivas também, né? Na glândula suprarrenal, só o simpático vai estimular a liberação de catecolaminas na medula suprarrenal. No rim também ele vai ter uma resposta única, só do simpático, estimulando a liberação da renina. O parasimpático não tem um contraposto. Em relação à bexiga urinária, o simpático vai manter a retenção da urina e o parasimpático vai causar a liberação. Em relação ao tecido adiposo, também é só o simpático que ele vai gerar lipólise, mas o parasimpático não vai fazer absolutamente nada. E aí, nos órgãos sexuais, de novo, a gente tem uma ação sinérgica, porque o parasimpático vai ser importante para a ereção e o simpático para a ejaculação, no caso, né, de pessoas com pênis. Então, a gente vê nesse caso que é uma ação sinérgica, né? Porque para você ter o orgasmo junto com a ejaculação, você precisa ter ereção, né? Então, eles não são antagônicos, eles são sinérgicos. Em relação ao útero e ovário, em relação ao sistema reprodutor de pessoas com vagina, né? O que vai acontecer é que vai depender do momento do ciclo, mas seria talvez parecido, né? Um vai estimular, o parasimpático vai estimular talvez o engurgitamento, né? A quantidade de sangue que vai para os órgãos reprodutivos, que isso também acontece, né, em pessoas com vagina que estão sendo estimulados sexualmente, enquanto que o simpático talvez vai estimular a contração do útero, que também é uma resposta que você tem durante o clímax sexual, né, ou durante o orgasmo, o famoso orgasmo. Até tem uma piadinha bastante infame, espero que só tenha gente acima de 18 aqui, né? Um amigo meu espanhol me contou isso, porque como o simpático é responsável pela ejaculação e o parasimpático pela ereção, tem uma piadinha, né, infame que é parasimpático, né? Quando tá começando a ereção e aí, tipo, depois que tem a ejaculação, simpático, tipo, chamando atenção, alguma coisa assim. Eu sei que é infame, mas eu acho que ajuda a gente a gravar o assunto. E aqui, por último, o tecido linfóide, está pequenininho para eu ver, por isso que eu me aproximei, que, como a gente viu, o sistema nervoso simpático, luta ou fuga, o sistema imune não é uma prioridade, então ele é inibido, o parasimpático já não tem uma resposta, né? Então, a maioria das ações é antagônica, mas a gente tem exceções e muitas coisas são apenas ativadas pelo simpático. E aí a gente vai ver agora a diferença entre eles, né? Existe uma organização eferente do sistema nervoso autônomo que é o seguinte: a parte eferente ela sempre vai ter basicamente dois neurônios, né? Enfim, dois neurônios e, digamos, duas sinapses. Porque
uma parte, um corpo neuronal sempre vai estar dentro do sistema nervoso central, né, saindo, por exemplo, do tronco encefálico ou da medula, dependendo de qual parte é, e isso a gente chama de neurônio pré-ganglionar, porque ele sempre vai fazer uma sinapse no gânglio autonômico, que está fora, né? Aqui a gente já está falando de sistema nervoso periférico. E esse neurônio pós-ganglionar é quem vai enviar fazer a conexão sináptica com o efetor, que daí ou vai ser um músculo liso, ou um músculo cardíaco, ou uma glândula. Então, sempre tem o neurônio pré-ganglionar, o gânglio e o pós-ganglionar. Mas parasimpático e simpático não vão ser exatamente iguais, a gente vai ver isso. Em relação aos reflexos autonômicos, a gente viu na parte motora que existem reflexos motores, né, do músculo esquelético, mas a gente tem reflexos autonômicos também, né, em que a integração tanto é na medula quanto também hoje se sabe no próprio gânglio autonômico. Se acreditava que o gânglio autonômico era simplesmente uma passagem, né, tinha sinapse e passava a informação, mas hoje se sabe que tem interneurônios também. Então, você tem um estímulo, esse estímulo é captado por um receptor sensorial que envia, avisa, né, o sistema nervoso central, pode ser integrado tanto na medula quanto no nível superiores, e aí você dispara uma resposta, mas como a gente viu, essa resposta aqui não é no músculo esquelético estriado, mas é no músculo liso ou numa glândula. Então, a gente também tem esses arco reflexo em relação ao sistema nervoso autônomo ou reflexo autonômico. Então, como exemplo de resposta reflexa, a gente tem o barorreflexo, que é o controle da pressão arterial. A maior parte desse controle é feito por substâncias, digamos que vão ter ação local. O que isso quer dizer, né? Então, substâncias que o próprio vaso gera e geram respostas ali mesmo, tanto de vasodilatação, que seria a dilatação do vaso, quanto vasoconstrição. Mas, se ainda assim tiver uma modificação significativa na pressão arterial fora daquele limite que é o aceitável, ou, por exemplo, se você está deitado, que a sua pressão tende a estar mais baixa, e aí ela precisa aumentar quando você levanta, né, fica em pé, o seu corpo tem que ajustar. Então, existem barorreceptores centrais, né, que estão aqui no tronco encefálico, e eles vão perceber essa mudança. E aí eles vão disparar respostas reflexas lá para os vasos, né, que estão um pouco longe ali do tronco encefálico. E a gente chama isso de um reflexo autonômico. Como eu falei também, apesar de ter essa coisa do neurônio pré e pós-ganglionar, existem diferenças entre o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Para começar, o local de origem, né? O simpático a gente chama de tóraco lombar. O que isso quer dizer? A região tóraco lombar ali da medula espinhal é onde vai sair a parte eferente desses neurônios, né? Então, a gente chama, fica assim concentrado no meio ali da coluna vertebral, né? Já o parasimpático, ele fica tanto na região sacral quanto aqui no tronco encefálico. Então, ele é crânio sacral, né? Então, eles se dividem, crânio e sacral fica parasimpático e no meio aqui fica o simpático. Além disso, os gânglios do simpático ficam próximos à medula espinal. Então, o que acontece? O neurônio pré-ganglionar ele é curtinho e o pós-ganglionar ele é longo. Enquanto que no caso do parasimpático é o contrário. O pré-ganglionar é longo e o pós é curtinho. Então, os gânglios vão ficar próximos ou sobre mesmo o órgão-alvo, né? Então, existem essas diferenças entre os dois. Além disso, também existem diferenças entre os tipos de neurotransmissor dessa sinapse. Então, a primeira sinapse, nos dois casos, vai ser acetilcolina. Só que, no caso do simpático, a segunda sinapse vai ser noradrenalina, vai ter receptores adrenérgicos, aí vai ter alguns tipos de receptores. Enquanto que no caso do parasimpático continua sendo acetilcolina. Então, é acetilcolina no pré e no pós. No simpático é acetilcolina na sinapse com o neurônio pré-ganglionar com pós-ganglionar, enquanto que entre o pós-ganglionar e o órgão efetor vai ser com noradrenalina. Então, aqui mostrando isso de novo, né, que
que um vai ter, né, o parasimpático vai ter o neurônio pré-longo, enquanto que o simpático vai ter o neurônio curto. As cadeias aqui simpáticas de gânglios autonômicos ficam próximo à medula, no caso do sistema nervoso simpático, enquanto que do parasimpático ficam em cima do órgão, muito próximo ou em cima desse órgão, enquanto que o sistema nervoso simpático também inclui medula adrenal. E aí também vai utilizar, na verdade, adrenalina e noradrenalina, que juntas podem ser chamadas de catecolaminas, ou epinefrina e norepinefrina, só que elas são, nesse caso, como hormônios e não neurotransmissores, porque a medula adrenal libera elas na corrente sanguínea. E aí elas vão participar também da resposta de luta ou fuga. Então, só aqui um detalhe, né, um parêntese para a medula adrenal. A medula adrenal, na verdade, ele é um gânglio simpático, mas as células pós-ganglionares, elas perderam seus axônios. Então, é como se fosse um gânglio simpático, só que em vez de gerar noradrenalina e adrenalina para o órgão-alvo via axônio, o que acontece é que ela libera para os tecidos-alvo como um hormônio. E ao mesmo tempo que ela é do sistema endócrino, ela também é do sistema neural, então é neuroendócrino, né? Uma modulação neuroendócrina que faz parte da resposta simpática, por exemplo, de luta ou fuga. Outro ponto que é bastante relevante, em alguma parte a gente tinha conversado até, né? Por exemplo, como os vasos, eles só são inervados pelo sistema nervoso simpático. E aí surge a pergunta, né? Em alguns vasos vai ter vasodilatação, em outros vai ter vasoconstrição. O que determina isso? Sabe o que vai determinar isso? O tipo de receptor, né? Porque você pode ter, não é o neurotransmissor, porque o neurotransmissor é o mesmo, noradrenalina ou adrenalina. Mas quem vai receber isso que vai mudar. Então, por exemplo, aqui ó, tem os receptores alfa-adrenérgicos, como músculo eretor de pelo, que é um músculo liso, e tem os beta-adrenérgicos. E aí, por exemplo, ó, o relaxamento de vaso sanguíneo é via beta-1, enquanto o receptor adrenérgico beta-2, ele causa contração. Então, isso varia de acordo com o receptor, mas tem vários, ó, beta-1, beta-2, e aí em cada um vai ter um diferente. Aqui, ó, na bexiga que causa o relaxamento é beta-2. No músculo liso bronquiolar também beta-2, então isso varia, né? Bom, o único caso aqui que está mostrando uma exceção também, né, em que você tem acetilcolina na segunda sinapse, seria nas glândulas sudoríparas, que também é uma inervação específica do sistema nervoso simpático, em que você tem aumento da secreção, aumento do suor, né. A divisão parasimpática também vai ter isso, então tem receptores muscarínicos e receptores nicotínicos, e dentre os muscarínicos, tem o muscarínico tipo 2 ou muscarínico tipo 3, também varia, e aí vai variar as respostas de acordo com diferentes receptores. Então aqui uma imagem, né? Eu vou só sumir rapidinho, porque senão eu vou tapar tudo. Aqui mostrando então, né, o que eu tinha falado para vocês, que o simpático ele é tóraco-lombar, enquanto o parasimpático é crânio sacral, né? E aqui a inervação de cada um deles, mostrando a cadeia de sináptica aqui, né, e de gânglios próximo à coluna vertebral no simpático, e esses gânglios vão estar, no caso do parasimpático, praticamente em cima dos órgãos-alvo, né? Então eles têm controle antagônico, o simpático é tóraco-lombar, então a gente vê aquele no meiozinho, os gânglios estão próximos à medula, os neurônios pré-ganglionares são curtos e os pós-longos, e o parasimpático o contrário. Lembrando que os neurotransmissores, na quase todos os casos do simpático, tirando a glândula sudorípara, vai ser acetilcolina na primeira sinapse e noradrenalina na segunda. Enquanto que o parasimpático, ele vai ser crânio sacral, então tem axônio saindo aqui do tronco encefálico e axônio saindo da região sacral. Os gânglios estão próximos ou no órgão, no próprio órgão, então o neurônio pré-ganglionar é longo, enquanto o pós-ganglionar é curto. E aqui nesse caso, tanto da primeira quanto da segunda sinapse, o neurotransmissor vai ser a acetilcolina.
Bom, agora a gente tem a participação especial aqui do Joaquim. Aqui essa figura é uma figura do livro de Fisiologia Veterinária antigo, mas eu acho que ela resumiu bem, assim, tanto os receptores quanto os tipos de neurotransmissor nas vias autonômicas. Então, começando pelo sistema nervoso simpático, em que tem mais variação, né? Mas o padrão é o seguinte: a primeira sinapse, né, do neurônio pré para o pós-ganglionar, a gente vai ter acetilcolina, receptor nicotínico. Isso aqui vai ser para todos, inclusive para o parasimpático, né? E a segunda sinapse vai ser de adrenalina ou noradrenalina, e os receptores podem ser alfa ou beta adrenérgicos, dependendo do tipo celular. Lembrando que às vezes isso leva até ações antagônicas da adrenalina, né? A gente tem o caso das glândulas sudoríparas, que daí é igual em relação ao parasimpático, que vai ser acetilcolina tanto na primeira sinapse quanto na segunda, sendo a primeira receptor nicotínico e a segunda muscarínico. E o sistema nervoso simpático também inclui a medula adrenal. Então a gente precisa lembrar que ela também faz parte do sistema nervoso simpático e ele ativa a medula adrenal, que vai liberar as catecolaminas, via também acetilcolina, receptor nicotínico. Lembrando que aqui a gente está falando de sistema nervoso periférico, né, que são os nervos. Essa aqui é a parte, então, autonômica, e a parte somática, que é aquela da junção neuromuscular, que tem uma aula, vou deixar aqui para vocês, que aí também sempre o motoneurônio vai liberar acetilcolina e se ligar num receptor nicotínico para ativar a contração no músculo esquelético. Então, nós temos inervação autonômica tanto da parte parasimpática quanto simpática, no coração e no pulmão. A parte simpática, ela vai sair da região torácica da medula, né? Então, tem aqui o gânglio cervical médio e o gânglio cérvico-torácico, que vão mandar as fibras simpáticas lá para o pulmão e para o coração. Observem aqui que a fibra pré-ganglionar, né, é bem curta. Aqui a cadeia paratorácica, aqui, né, paravertebral, que está bem próximo à medula, e aqui o neurônio pós-ganglionar mais longo. E aí a parte simpática, né, vai liberar norepinefrina no pulmão, que vai se ligar então aos receptores beta 2 e relaxar os bronquíolos de modo a gerar com que mais ar, né, diminui a resistência do ar e mais ar chega ao pulmão. Lembra que é luta ou fuga, né? Você precisa de oxigênio. Enquanto que a norepinefrina vai se ligar a beta 1 no coração. E aí isso vai gerar aumento da força do batimento cardíaco e da frequência. Já a parte parasimpática, né, aqui só está mostrando as fibras, a fibra primária, né, ela sai aqui do núcleo parasimpático no bulbo, né, e vai via nervo vago. Já os neurônios secundários dessa via, os pós-ganglionares, eles estão, o corpo celular está em gânglio que a gente chama intramural, porque lembra que a parte parasimpática ou fica muito perto ou fica dentro. Nesse caso aqui já está dentro, então são gânglios que estão dentro dos órgãos, né? Dentro do pulmão e dentro do coração. E aí, diferente do simpático, que é a norepinefrina ou noradrenalina, que a gente vai ter de novo acetilcolina. Só que nesse caso ela vai se ligar a receptores muscarínicos. Lembra que essa primeira sinapse sempre é acetilcolina, mas são receptores nicotínicos. E daí aqui ela vai fazer a ação antagônica. No pulmão vai contrair, né? Você não precisa ter tanto oxigênio, então os bronquíolos vão ficar mais fechados. E no coração, o coração vai bater mais devagar, vai ser o extremo oposto, né? Então é isso aqui que estava mostrando, né? Que vai ter essa ação oposta no coração e também nos vasos, né? Do simpático. Na verdade, assim, o parasimpático não pega os vasos, né, só o coração, mas no caso do coração eles vão ter essa ação antagônica. Então aqui, ó, isso aqui não é, esses gráficos não estão mostrando potencial de ação, mas sim a contração, né, e aqui, ó, quando você faz a estimulação parasimpática, olha só, tem até uma demora, né, mostrando isso, que vai ter
vai ter uma bradicardia, vai bater mais lentamente o coração. Enquanto que quando você faz a estimulação simpática com norepinefrina, aqui nesse caso o que foi colocado foi acetilcolina, né? Norepinefrina, você vê o contrário, você vê um aumento da frequência cardíaca e também um aumento da força do batimento. Então a gente fala que isso é um efeito cronotrópico, ou seja, está batendo mais rápido, crono de tempo, né? E onotrópico, também mais forte. E o parasimpático, essa ativação, lembra que é via nervo vago, que a gente acabou de ver, vai promover o exato oposto. Em relação ao sistema digestório, também tem ação antagônica. Como a gente viu, o parasimpático vai estimular secreções, a motilidade, a digestão, enquanto o simpático vai fazer o extremo oposto, ele vai inibir secreção, inibir motilidade, porque todo o sangue vai para a periferia, né? Vai para os músculos esqueléticos para você lutar ou fugir. E aí a gente vê que quando a nossa avó falava, menino, você comeu, não corre muito, que você vai ter uma congestão, ela não deixava de ter razão. Se você ativa o sistema nervoso simpático, você acaba inibindo a digestão. Então, esse conhecimento popular, ele tem um fundo de razão, sim. Em relação à bexiga urinária, sempre eles vão ter aí também uma ação não antagônica, mas um pouco sinérgica. O que acontece é que durante o período entre as micções, né, entre a gente fazer xixi, a bexiga ela vai se encher, vai ficar enchendo, e para isso ela relaxa, né? Quem causa esse relaxamento é o sistema nervoso simpático via nervo hipogástrico. Mas a parte autonômica ela não tem só a parte efetora, ela também tem parte, digamos, aferente, né, sensorial. Então, o nervo pélvico e o hipogástrico também avisam através de mecanoceptores, né, manda lá para o córtex, passa pelo tálamo essa informação e aí avisa o córtex, tipo assim, ó, tá enchendo a bexiga, tá na hora de fazer xixi, porque a contração do músculo do esfíncter, né, da uretra, aí sim ela é volitiva. Então, ou seja, a gente consegue segurar o xixi, mas aí o nosso cérebro, né, essa informação que a bexiga está cheia, chega lá, que é quando você sente vontade de fazer xixi. Mas antes disso, isso também avisa, tá vendo aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, essa informação de que a bexiga está cheia vai para o córtex, mas também vai para o centro pontino da micção, lá no tronco cefálico. Estimulando esse centro, você inibe, você vai inibir essa parte simpática, ao mesmo tempo estimular a parasimpática, em que a acetilcolina, né, do neurônio pós-ganglionar parasimpático, ele vai estimular a contração da bexiga, a contração do músculo liso da bexiga. E além de contrair, vai estimular também esse nervo aqui, que na verdade, o nervo pudendo, né, que vai sempre manter o esfíncter fechado, agora ele vai ser inibido. Ele vai ser inibido para relaxar o esfíncter e você conseguir fazer xixi. Quando termina, volta o contrário, né? O simpático deixa a bexiga relaxada, enquanto que a parte parasimpática está inibida. Não deixa de ser. Eu acho que não é exatamente antagônico, porque para você conseguir fazer xixi, os dois têm que agir em sinergia, né? Então, a bexiga tem que encher, relaxar, eles mandam informações sensoriais, os dois nervos, e ao mesmo tempo o parasimpático permite com que você faça xixi. Então, é outra ação que os dois estão juntos, né? Então, aqui só vamos rever rapidinho as ações. Enquanto que o simpático dilata a pupila, o parasimpático faz a constrição. Um vai inibir a salivação. Na verdade, o simpático ele tem uma primeira fase que ele estimula, mas não que ele está estimulando a produção, ele estimula as células miopiteliais a liberar saliva. Então, em alguns livros vocês podem ver que estimula, mas na verdade não estimula. O efeito a longo prazo é inibitório, tanto que quando você está nervoso, nessas situações de luta ou fuga, sua boca fica seca, né? Enquanto que o parasimpático estimula, né? Se a gente for ver o efeito final. Um causa broncodilatação, o outro causa broncoconstrição. O simpático acelera o coração, o parasimpático desacelera.
O simpático estimula as glândulas sudoríparas, mas isso é só o simpático, porque não tem contraponto pelo parasimpático, não tem inervação parasimpática nas glândulas sudoríparas. O simpático inibe a digestão, o parasimpático estimula. O simpático inibe o sistema imune. E aí o parasimpático não tem, né? É único. Um vai estimular a retenção da urina, que é aquilo que eu estava falando agora, ele relaxa e permite que a bexiga se enche, enquanto o parasimpático estimula a eliminação da urina. E aqui também outra ação conjunta que a gente já viu, em que o parasimpático promove a ereção e o simpático a ejaculação. O simpático promove uma constrição arterial geral, enquanto que o parasimpático promove vasodilatação sim, mas só na pelve e em algumas glândulas, não é um efeito geral. Então essas são as ações gerais. Uma coisa interessante sobre os reflexos autonômicos, esse senhor aqui, o Pavlov, bem famoso, ele ganhou o Nobel por conta desse experimento, em que ele mostrou que a gente consegue associar, por exemplo, a alimentação, olfação e visão de forma que os reflexos fiquem condicionados. Então ele fez esse famoso experimento, né, que ele mostrava a comida para o cachorro salivava, que já é um reflexo que a gente tem, né, de ver a comida, fase cefálica da digestão. Aliás, também tem vídeo aqui, fase cefálica da digestão. E ao mesmo tempo ele podia mostrar uma sineta tocando e o cachorro nada. Mas se toda vez que ele mostrasse a comida, ele tocasse a sineta, posteriormente, quando ele só tocasse a sineta, o cachorro já ia salivar. Ele associou um estímulo, nada a ver, que é tocar a sineta, com a salivação, porque ele foi apresentando as duas coisas juntas, né? Então isso é bastante famoso. Quando você vê um condicionamento pavloviano, tem a ver com isso. Né? Então, ele recebeu o Prêmio Nobel em 1904 por conta dessa pesquisa, né? E acabou associando a sineta a um reflexo autonômico. Existem vários distúrbios do sistema nervoso autônomo, né? Na verdade, assim, com o envelhecimento, a gente já tem uma redução de resposta do sistema nervoso autônomo. Então, por exemplo, um exemplo clássico, pessoas mais velhas, elas normalmente pode reparar que elas levantam mais devagar quando estão deitadas, muda, né, da posição deitada para em pé, porque o reflexo barorreceptor, né, ortostático, de você ajustar a pressão sanguínea, porque quando você está deitado, seu coração tem que fazer menos força para o sangue circular. Mas quando você fica em pé, por conta da gravidade, né, a sua pressão tem que aumentar. E aí, para eles, com o tempo, isso vai ficando mais difícil com todo mundo, quando fica mais velho, e aí eles sentem, inclusive, tontura por conta da pressão baixa, né? Então a pessoa aprende a levantar mais devagar. Então, a função reflexa barorreceptora fica menos ativa. Mas existem outras doenças que podem causar problemas no sistema nervoso autônomo. Uma é a disautonia, em que você tem degeneração de neurônios pré ou pós-ganglionares, e aí as pessoas vão ter inúmeros problemas. Existem animais também, como a gente vai ver que tem. Neuropatia diabética, porque, né, afetando os nervos, se esse nervo autônomo gera problema, e aí você vai ter disfunções circulatórias, digestórias, urinárias e até genitais, né? Por exemplo, falta de ereção, dificuldade de urinar, de ter micção, né, de conter a urina ou quanto de iniciar a micção, enfim, vários problemas possíveis. Então aqui, por exemplo, esse artigo mostra um caso de megaesôfago, que é bastante comum em cães, em que, na verdade, por falta de inervação, porque o parasimpático vai controlar a motilidade. Se você tem problema nas fibras parasimpáticas, você tem problema na motilidade, e aí, nesse caso desse animal aqui, né, um relato de um caso, tem a síndrome de Key-Gaskell, que provavelmente foi quem fez a descrição. O animal fica com megaesôfago simplesmente porque os motoneurônios não estão funcionando, então a comida se acumula no esôfago. E aí por isso megaesôfago, né? E aí é bastante problemático, né? Existem para os animais até que tem megaesôfago, existe aquela cadeirinha que eles sentam e ficam comendo em pé, em vez de comer, né, em 4 apoios, eles comem igual um bebê, assim, naquela cadeirinha, para melhorar, né, para ajudar a comida a chegar até o estômago.
Então, não é a desautonia, na verdade, ela não é tão comum, mas ela existe tanto em pessoas quanto em animais. Mas aqui a gente não está em curso de patologia, né? É só um comentário. Então, aqui estão as referências. Muito obrigada por vocês terem chegado até o fim. Se você gostou, deixe um comentário, curte, se inscreva no canal, divulga para os amigos e a gente se vê na próxima aula.